Fala pessoal, na aula de hoje eu vou responder qual é a intensidade do aeróbio mais eficiente para perda de peso e algumas outras questões, tá bom? Então fiquem comigo, é um pouquinho longa, mas é sempre muito rica em conteúdos, então fique comigo até o final. Então aqui nós estamos, né? Vamos começar com o conteúdo e como eu falei, intensidade do aeróbio e perda de peso. Qual delas é a melhor? Fazer aquele HIIT ou fazer aquele aeróbio contínuo? Então, para responder isso, eu trouxe esse estudo aqui, ele é de 2020, que ele analisou exatamente essa grande questão, que é o efeito da intensidade do exercício aeróbio e no gasto energético durante a atividade física e a perda de peso em obesos severos. Foi um estudo randomizado. Essa tradução está muito boa, né? Mas é porque eu decorei o título do estudo mesmo. Então, vamos lá, como é que esse estudo foi dividido? Então, nós tivemos uma população de 71 pacientes, divididos entre homens e mulheres, com obesidade grave, né? IMC acima ou igual a 40, então eles eram bem obesos, tinham cerca de 110 a 130 quilos. E aí eles foram divididos em dois grupos. 34 foram para o grupo de treinamento contínuo de moderada intensidade, e 37 foram para o grupo de treinamento intervalado de alta intensidade. Certo? E quais foram as hipóteses que sustentaram para que eles fizessem esse estudo? Então, eles dividiram em primária e secundária, e a primária foi que os pacientes que completavam um programa combinado de HIIT e o aeróbio moderado, de 24 semanas, aumentariam o seu EDE, a estimativa, né, energética durante o esforço, em maior extensão do que os pacientes que completavam um programa limpo de 24 semanas de aeróbio moderada intensidade. Então, um grupo ele fez aeróbio moderada intensidade e HIIT, e o outro grupo fez apenas moderada intensidade. E as hipóteses secundárias, eles avaliaram a resposta sobre aptidão cardiorrespiratória, IMC, massa gorda, circunferência da cintura e peso corporal. Peguem essas siglazinhas aqui, essas abreviações, para nos próximos slides a gente estar mais situado, beleza? Então, esse aqui foi o delineamento do estudo. E quanto foi a duração? Como já disse no slide anterior, o estudo teve uma duração total de 24 semanas, tendo uma avaliação a cada 8 semanas. Então, teve uma pré, né? Teve uma após 8, depois 16, depois 24. E o estudo foi feito dessa forma. Então, todos eles fizeram as primeiras 8 semanas, ambos os grupos fizeram 8 semanas de aeróbio moderada intensidade, até para preparar o corpo, né, para outra parte do estudo, né, a outra parte da intervenção, para evitar lesões, né, para deixar os indivíduos mais adaptados ao programa de corrida e bike. Então eles fizeram essa parte de moderado o tempo todo, fizeram uma avaliação no final das primeiras 8 semanas. Após essa avaliação, o grupo ele foi delimitado para fazer um HIIT ou continuar, né, permanecer no aeróbio de moderada intensidade. Fizeram mais 8 semanas, então no final da 16ª semana, avaliaram novamente. E depois, as 8 semanas finais, todos os grupos concluíram fazendo um aeróbio de moderada intensidade. E aí no final da 24ª, eles fizeram uma nova avaliação. Então, quando a gente vê essa distribuição, a gente vê que a diferença entre os grupos, ela vai se dar entre a 8ª e a 16ª semana, que foi o único período em que eles fizeram um programa de treino diferente, né? Os grupos fizeram treinos diferentes. E aí, qual foi o protocolo de exercício de cada grupo? No de moderada intensidade, teve um aquecimento de 10 minutos a 50% da frequência máxima. O exercício em si durou 35 minutos a 70% e houve um resfriamento de 4 minutos a 50%, né? Totalizando 49 minutos totais de sessão.
E o HIIT, o seu aquecimento teve a mesma duração, porém numa intensidade maior, que foi nos 70%. Então eles aqueceram no período que foi o esforço, né, que fez moderada intensidade. E o esforço específico do HIIT consistiu em 4 séries de 4 minutos a 90 a 95% da frequência máxima, né? Esse tipo de HIIT aqui é característico de um HIIT longo, onde a intensidade está entre o ponto de compensação respiratória, que é o segundo limiar ventilatório. No curso eu explico o que é esse ponto de compensação respiratória, né? E com intervalos de 3 minutos a 70%. E o seu resfriamento também, no final, foi de 5 minutos a 70%, totalizando 40 minutos totais. Então, esses foram os protocolos dos exercícios para cada grupo. E como eu falei, a parte mais importante de toda essa avaliação vai ser entre o período de 8 e 16 semanas. E quais foram os resultados? Na hipótese primária, que era observar a estimativa, né, do gasto energético durante o esforço, então eles viram que foi maior na oitava, no período 8 e 16 semanas, no grupo que estava fazendo HIIT, em comparação ao grupo que fez o aeróbio moderada intensidade. Porém, no final das 24 semanas, não houve diferença entre os grupos. Então, quem fez o programa HIIT e quem fez apenas o aeróbio, totalizando as 24 semanas, eles tiveram o mesmo resultado nessa variável de estimativa de gasto energético, ok? As secundárias, a aptidão cardiorrespiratória e a circunferência da cintura foram melhores nesse intervalo de 8 a 16 semanas, no grupo que fez HIIT em comparação ao grupo moderada intensidade. E como na primária, não houve diferença nas 24 semanas totais. Entretanto, IMC, peso corporal e massa gorda foram melhores entre o mesmo intervalo, 8 e 16 semanas, e no final das 24 semanas, no grupo de HIIT, em comparação ao grupo de moderada intensidade. Então, aqui a gente pode inferir algumas conclusões, né? Que, visando a parte de perda de peso, fazer o treinamento misturado ou fazer apenas o HIIT, ele se torna mais eficaz para esse objetivo, assim como para a melhora da aptidão cardiorrespiratória, em comparação ao exercício de moderada intensidade. E aqui estão os gráficos para vocês visualizarem a diferença. Esse gráfico aqui é referente à variável primária. Percebam que entre a semana 8 e a semana 16, a parte do grupo que fez o HIIT teve um aumento bem significativo em relação ao grupo que estava apenas fazendo de moderada intensidade. O de moderada intensidade permaneceu quase que inalterado, enquanto o grupo que fez HIIT houve um aumento bem significativo. Porém, no final, ambos tiveram uma diferença muito próxima. Então, não houve diferença da base e para o final das 24 semanas. Mas, quando especificou moderada intensidade e o HIIT, quem fez o HIIT teve um gasto energético maior durante o esforço. A mesma coisa serve para a aptidão cardiorrespiratória. Teve o mesmo resultadozinho. Quem fez o HIIT conseguiu desenvolver uma resistência maior em comparação a quem estava na moderada intensidade, né? Permaneceu. Porém, no final das 24 semanas, o resultado foi o mesmo entre os grupos. E essa parte aqui ela é muito importante porque, a partir do momento em que você melhora sua aptidão cardiorrespiratória, você torna o seu corpo mais eficiente para o gasto energético ou para o emagrecimento, né? Você transforma o seu corpo numa usina para queimar gordura mais eficiente. E amanhã eu falarei sobre esse artigo que avaliou exatamente isso. As pessoas que tinham maior ou menor aptidão cardiorrespiratória e sua perda de peso. E no final, a conclusão, que é que os autores nos diz, né?
que pessoas com obesidade grave devem ser informadas que tanto um treinamento mesclado entre HIIT e moderada intensidade, quanto somente de moderada intensidade, aumenta o gasto de energia e induz uma perda de peso moderada. Entretanto, né, quem faz o HIIT está associado a uma perda de peso significativamente maior, que foi o equivalente a 5 kg para o grupo que fez HIIT moderado e 2 kg só para quem fez o de moderada intensidade. O treinamento de HIIT é uma alternativa válida para aumento da aptidão cardiorrespiratória e perda de peso em curto período, né? Só lembrar dos gráficos anteriores. Como todo estudo, né, tem aquela grande ressalva, ele não deve ser extrapolado para todas as populações, né? Isso aqui, como foi feito apenas com população obesa, não tinha muita questão de muita experiência em atividade, meio que iniciantes, certo? E deixando mais uma informação, essa perda de peso aqui foi pequena, independente dos grupos, porque não houve controle nutricional. Os autores apenas pediram para que eles continuassem tendo suas refeições normais, mas não teve nenhum tipo de dieta ou restrição calórica. Foi apenas o efeito do exercício. E o último ponto é que o programa HIIT possui um alto índice de desistência. Por quê? Porque quem treina em alta intensidade produz muito metabólito e esses metabólitos causam acidez muscular e essa acidez causa um desconforto. Então, muitas pessoas têm um nível de tolerância a esse desconforto muito baixo. Então, o HIIT ele não é adequado para todo mundo. Ele pode ser melhor, mas ele não é adequado para todo mundo. Então, para essas pessoas, o aeróbico de moderada intensidade deve ser a sua alternativa. O que não pode é não fazerem o exercício aeróbico. Tranquilo? Esse foi o grande estudo. Espero que vocês gostem e até a próxima.